boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me assistindo. Queria agradecer pela atenção, você ter clicado nesse vídeo, ter tido interesse em aprender um pouquinho mais sobre matemática e eu vou estar resolvendo nesse exercício, na verdade vai ser uma sequência de vídeos, né? De uma prova relativa ao cálculo vetorial, né? O estudo de campos e os teoremas de integração da matéria de cálculo 2, né? Então vamos primeiro para essa questão 1. Eu vou fazer uma questão para cada um vídeo para cada exercício, né, para cada questão da prova, para não ficar muito extenso. Essa prova foi tirada do IME Noturno 2019, segundo semestre, se não me engano. E tem no site deles toda a prova e a resolução eles disponibilizam também. Mas vamos lá. Ele diz assim: seja o f um campo definido de R3 em R3, ou seja, uma função campo vetorial, para onde cada ponto do domínio a gente tem um vetor associado, um vetor de 3 dimensões, onde as componentes desse vetor na direção x são e de z, na direção y 2yz e na direção x e de z, né? E na direção z, x e de z mais y ao quadrado. Ele nos pergunta primeiro, esse campo é conservativo? Você está perguntando, esse campo é conservativo? Daí, se a resposta for sim, ele quer saber qual que é a função potencial associada. E, por fim, uma vez sabendo essas duas coisas, ele pede para a gente calcular a integral de f em relação ao caminho ou à curva r. Sendo que r é essa curva parametrizada com t variando de 0 a 2π. Vamos primeiro ver se o f é conservativo. A gente sabe que para que um campo f seja conservativo, é necessário e suficiente, ou seja, uma dupla implicância, que o gradiente de f seja igual ao vetor nulo. O gradiente não, o rotacional de f seja igual ao vetor nulo. Por que isso é verdade? Porque pela definição de campo conservativo, a gente assume que o f só vai ser conservativo se ele for o gradiente de uma função φ. E se a gente substituir isso daqui aqui, a gente vai perceber a seguinte coisa. O rotacional do gradiente de φ ele só pode ser igual ao vetor nulo, porque φ pertence aos reais, e aqui a gente tem dois vetores, e se o φ pertence aos reais, esses dois vetores vão ser linearmente dependentes. Então, quando a gente for calcular o determinante, né, pela definição do rotacional, a gente vai ter que, obrigatoriamente, o rotacional tem que ser zero se o campo for conservativo, pela própria definição do que é um campo conservativo. Ela é uma definição que parte do campo escalar para o campo vetorial. Então, o campo vetorial ele é conservativo porque ele é o gradiente de um campo escalar. E, por consequência disso, obrigatoriamente ele vai ser irrotacional. Não é o contrário. Então, ela parte sempre do campo escalar para o campo vetorial, para você poder... Você define o campo conservativo em cima desse campo escalar. E essa função φ, tal que o gradiente de φ é o f, é chamado campo potencial. É a função potencial. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se o campo, sabendo que o rotacional ser igual a zero é uma condição necessária e suficiente para que o campo seja conservativo, a gente vai calcular o rotacional do f, então, e ver quanto que ele vale. O f definido como ele está ali. Bem, a gente tem que o f, o rotacional do f, ele pode ser escrito como E1, E2, E3, ou seja, IJ e K, só que eu prefiro colocar E1, E2 e E3. As componentes do vetor nabla. E as componentes da função f, que eu chamei de f de x, a componente na direção de E1, f de y na direção de E2 e fz na direção E3. Não é f de x, é fx. Estou confundindo um pouquinho na hora de falar assim, a nomenclatura. Mas é basicamente isso. Então, isso daqui vai ser numericamente igual a, na direção de E1, a gente vai ter dfz dy menos dfy dz. Na direção de E2, sinal negativo, porque isso daqui vem do teorema de Laplace, a gente está pegando
todos os valores de uma linha e multiplicando pelo seu respectivo cofator. Então, o cofator de E2 é dfz dx menos dfx dz. E, por fim, o cofator de E3 é igual a dfy dx menos dfx dy. Vamos ver quanto que dá cada uma dessas derivadas parciais para ver se esse rotacional é igual ao vetor nulo. E1. O cofator de E1 vai ser dfz dy. dfz dy é 2y. dfy dz, 2y também. Na direção de E2. Na direção de E2. O cofator de E2, dfz dx, e de z, dfx dz, e de z também. E na direção de E3, a gente vai ter que a derivada de y em relação a x é zero, porque não tem x ali, e a derivada de x em relação a y é zero, porque é uma função de z só. Fx, a componente fx é uma função de z só. Então aqui a gente anula, anula e anula. Portanto, o gradiente de f é igual ao vetor nulo, implicando que f é conservativo. Então, só calculando o rotacional, a gente já sabe que o f é conservativo. A gente pode deduzir também que o rotacional ser igual ao vetor nulo é uma condição necessária e suficiente para que o f seja um campo conservativo. Se a gente entender o f como uma função gradiente, daí a gente recai no teorema fundamental das integrais de linha em campo conservativo, aplica o teorema de Stokes e a gente vê que ele tem que ser irrotacional, porque qualquer caminho fechado vai ter variação de potencial nula no ponto, e por ter variação de potencial nula, se a gente aplica o teorema de Stokes, a gente sabe que o integrando no domínio, que no caso é o rotacional, ele tem que ser zero também. Então, tem alguns caminhos possíveis para a gente perceber que essa é a condição necessária. Agora ele pede para a gente calcular qual é essa função φ. A gente determinar uma φ tal que o gradiente de φ seja igual ao f. Bom, se o gradiente do φ é igual ao f, a gente sabe de três coisas. Que o f de x é dφ dx, o f de y é igual a dφ dy, e o fz é igual a dy dz. Isso daqui, se a gente for na fórmula, a gente vai ter que dφ dx é igual a ez, isso daqui é igual a 2yz, e isso daqui é x e de z mais y ao quadrado. Vamos se concentrar no f de x. Como que a gente pode fazer? Se a gente sabe que o f de x é o dφ em relação ao dx, vamos integrar isso daqui em relação a x. A gente vai ter que o φ é igual a ez vezes x, mais uma função a que a gente não sabe, que é uma função de y e z, porque aqui essa derivada era parcial. E, eventualmente, alguma constante aqui dentro também. Agora que a gente sabe isso, a gente pode usar essa relação para derivar em relação ao y e igualar em relação ao f de y, para a gente tentar descobrir essa função a, porque essa função a que é a nossa dúvida, né? Então vamos derivar o nosso φ que a gente obteve aqui em relação ao y. Isso daqui vai dar zero, e a nossa derivada de φ em relação a y vai ficar apenas a derivada de a em relação a y. E comparando isso com a expressão do fy, a gente tem que a derivada de a em relação a y, parcial, né, é igual a 2yz. Agora, como a gente sabe que o a é uma função de y e z, a gente pode integrar isso aqui em relação a y, e o nosso a vai ser integra desse lado em relação a y também, y ao quadrado z mais uma h só da variável z. E essa aqui passa a ser a nossa nova dúvida.
Porque assim, voltando nessa expressão inicial, a gente vê que o nosso φ é igual a e na z vezes x mais o a, e o a é y ao quadrado z mais h de z. E agora, como a gente tem uma única variável aqui na função, uma única variável independente, a gente pode usar nossa terceira relação. A gente deriva esse φ em relação ao z e a gente vê o que é o dh dz. E a gente consegue cair numa equação diferencial separável e resolver isso. Derivando isso daqui em relação ao z, a gente vai ter dφ dz igual a ezx mais y ao quadrado mais dh dz, h sendo uma função de z. Comparando isso daqui com a expressão do fz, a gente vai ter que x e de z repete, mais y ao quadrado aqui, mais zero. Bem, aqui a gente pode cancelar esses termos e a gente vai observar que desse jeito que dh dz tem que ser zero. Isso só vai ser verdade se o h for uma constante. O h sendo uma constante, a gente consegue descobrir o nosso campo φ associado. O campo φ potencial do campo conservativo f, né, tal que o gradiente de φ igual a f, isso daqui, a gente tem que o nosso φ é igual a e de zx mais y ao quadrado z mais uma constante c. Isso aqui é extremamente importante, que a gente consegue verificar isso. Se a gente derivar isso daqui em relação a x, a gente chega no ez. Se derivar em relação a y, a gente chega no 2yz. E se derivar em relação a z, a gente chega no exz mais y ao quadrado, que são exatamente... exz não, ez vezes x vezes y ao quadrado, que são exatamente as componentes do f. Portanto, a gente descobriu a função potencial associada ao nosso campo conservativo f. Por fim, ele pede para a gente calcular a integral em cima de uma curva R, né? A integral de linha de f dr. Aqui a gente tem dois caminhos para fazer isso. Como a gente já descobriu no exercício o campo potencial associado, a gente sabe que isso daqui, indo de P0 para P1, é numericamente igual ao φ calculado em P1 menos o φ calculado em P0. Isso aqui é um teorema dos campos conservativos e é a equivalência dos campos conservativos para o teorema fundamental do cálculo. E se a gente já conhece a função φ, basta a gente saber as coordenadas dela em P1 e P0. Daí a gente consegue descobrir. Caso a gente não soubesse, a gente poderia calcular essa integral sabendo que f é uma função que está sendo calculada ao longo da minha curva R de t, e que o meu dr, se eu aplicar a regra da cadeia aqui, ele vai ficar... A gente pode transformar essa integral em ela variar unicamente entre os parâmetros. Aqui a gente vai ter o dr'. Então a gente teria uma integral definida apenas no parâmetro t, substituindo a própria curva R de t nas coordenadas do campo vetorial e depois derivando ela, fazendo o produto escalar disso daqui e integrando em relação a t. Esse é um caminho muito mais demorado, tendo em vista o que a gente já conhece da função, que é o campo φ, e por isso a gente não vai resolver por esse caminho. Mas caso ele não pedisse para a gente achar o campo φ, só pedisse a f é conservativo. Beleza, a gente achou que era conservativo na letra A. A gente poderia seguir esse caminho sim. Porque eu vou mostrar por que isso daqui é verdade. Ó. Como f ele é o gradiente de φ, a gente vai ter a integral de P1 até P0 de gradiente de φ vezes dr. O nosso dr ele é o diferencial da nossa curva. Então, ele é dx e1 mais dy e2 mais dz e3. Então, ele tem três componentes vetoriais e cada uma delas é um diferencial em uma direção. E o nosso gradiente de φ ele é igual a dφ
dx E1 mais dφ dy E2 mais dφ dz E3. Então, se a gente fizer o produto escalar desses vetores, como os versores são ortonormais, eles são unitários e normais, quando a gente fizer o produto escalar aqui vai dar 1. Se o índice for igual, se os índices forem iguais, o produto escalar vai dar 1, se forem diferentes vai dar 0. Então, essa integral aqui, de P0 até P1, do gradiente de φ vezes dr, estou mostrando a título de curiosidade, de onde que vem isso. Vai ser igual a dφ dx mais dφ dy, o integral, né? Vai ser igual a integral disso, dφ dy mais dφ parcial dz. Isso daqui, aplicando o teorema do diferencial total, é equivalente à integral de P0 até P1 do diferencial de φ. E daí a gente recai nessa fórmula aqui de cima. A integral de um diferencial é basicamente a função calculada nos limites, né? A gente tem que é o φ em P1 menos o φ em P0. Existem diversas aplicações na física dos campos conservativos, como, por exemplo, o estudo de trabalhos em campos gravitacionais, porque a força da gravidade é um campo, a aceleração da gravidade é um campo vetorial conservativo, porque ele é o gradiente do potencial gravitacional. E a força elétrica é a mesma coisa, ela é o gradiente do potencial elétrico. Então, conhecendo essas... e é por isso que no ensino médio, por exemplo, quando você vai calcular o trabalho exercido pela força da gravidade, numa trajetória você só precisa saber o ponto final e o ponto inicial para avaliar o quanto valeu esse trabalho, né? Qual que é o valor desse trabalho. E na força elétrica a mesma coisa. Por isso que é muito importante o estudo dos campos conservativos, porque eles acontecem de fato na natureza. Então, vamos partir agora para, sabendo disso, a gente sabe agora que a nossa integral de P0 até P1 de f dr é igual à nossa função φ que a gente determinou ali, calculada em P1, menos a função φ calculada em P0. E é por essa definição aqui que qualquer caminho fechado num campo conservativo, qualquer integral de linha em cima de um caminho fechado no campo conservativo dá zero, porque a gente vai estar calculando o potencial de um ponto menos o potencial naquele mesmo ponto, porque a curva é fechada, né? E daí, de novo, por consequência do teorema de Stokes, a gente percebe que o campo F deve ser irrotacional, né? Vamos determinar primeiro o ponto P0. O nosso ponto P0, se a nossa parametrização nos disse que... deixa eu achar aqui. Que o R é igual a cosseno θ, cosseno T, seno T e T. Se o R igual a zero é o nosso P0, então o nosso P0 vai ser cosseno de 0, 1, 0 e 0. E o nosso P1 vai ser cosseno de 2π, 1, seno de 2π, 0 e 2π. Então, os nossos pontos são esses daqui. Vamos substituir na função φ que a gente achou. A função φ que a gente achou, ela é, para não ter que voltar aqui, φ igual a x e de z mais y ao quadrado z mais c. Então, o c nem vai influenciar, né, no cálculo da integral. Então, vamos. X vale 1. Então, φ em P1 é 1 vezes e elevado a 0, e elevado a 2π, que é o z vale 2π. Y vale 0 nas duas, então dá 0, e o c é o c. A nossa φ no ponto P0 vai valer 1 vezes z elevado a 0, o y vale 0 de novo, e então multiplica pelo z que vale 0 também, mais c. E elevado a 0 é igual a 1,
Portanto, se eu diminuir um do outro, eu vou ter que a integral de linha nossa, partindo de P0 para P1 de f em relação à curva R, é igual a e elevado a 2π menos 1. Exatamente isso. Então, no mais é isso. Assim, os campos conservativos eles são muito importantes, muito fáceis de ser lidado. Essa questão aqui, a letra C dela, só foi extremamente rápida, porque a gente já conhecia a função potencial associada. Caso ele pedisse o valor da integral de linha, a gente teria aquele caminho que eu disse antes, que poderia ser colocando nos locais das coordenadas os valores parametrizados que ele deu aqui da curva R, fazendo com que o nosso f seja um f de R, de t, para que a gente consiga integrar tudo em relação ao t e transformar essa integral numa integral de apenas uma variável. A gente tem um produto escalar do f nos pontos em que a curva R de t passa por ele, vezes a derivada de R de t, isso daqui é um produto escalar, vezes o dt. Então a gente teria uma integral aquela nossa integral ficaria de 0 até 2π dessa expressão aqui. É bem trabalhoso fazer isso no caso dessa questão aqui, porque a gente cai em diversas integrais por partes e tal. Então, por isso, como a gente já conhecia o campo potencial, bastou a gente diminuir o campo potencial aqui, no ponto final e o campo potencial no ponto inicial. O campo escalar, no caso. Encontrar o campo potencial pode não ser também muito fácil. Então, às vezes, os dois métodos, se ele não pedisse para a gente encontrar o campo potencial, os dois métodos podem ser que dê o mesmo trabalho, porque dependendo de como forem as componentes, as derivadas parciais podem não ser tão simples assim, e a gente recair numa função em ter que fazer muitas relações entre as derivadas parciais e as componentes do nosso campo vetorial para conseguir descobrir a função φ, que às vezes compensa mais a gente ir por esse caminho aqui. Mas nesse caso, como ele já deu como exercício, não foi difícil achar a função potencial associada, a gente só substituiu os valores, porque conhecendo ela, esse caminho é muito mais fácil. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Vou estar gravando logo o próximo exercício e postando aqui no canal. O próximo exercício ele é relativo a Teorema de Gauss, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, Teorema de Green. É um exercício do Teorema de Green, né, que é o caso particular do Teorema de Stokes no plano. E ele pede para a gente calcular uma integral de linha através do Teorema de Green. É bem interessante e bem útil também. Muito obrigado para quem assistiu e até a próxima.